no limite, cada município poderia ter o seu imposto de renda, nós vamos ter 5.000 e tantas legislações de imposto de renda no país. Se hoje já se diz que a legislação tributária brasileira é um manicômio tributário, né? Imagina com a criação de 5.000 e tantos impostos, legislações municipais, estaduais e federal, no imposto de renda, imposto sobre consumo, imposto sobre patrimônio. Cada um desses impostos podendo ser criado livremente por cada ente federativo. Nós teríamos, deputado Passarinho, uma situação de tritributação, eventualmente. Né? Um imposto de renda que é sobre a mesma base, né? Sobre a renda do cidadão, e que pode ser cobrado pela federação, pelo Estado, pela União, pelos estados ou pelos municípios. Isso seria tritributação. Sobre a mesma base de cálculo, incidem 3 impostos diferentes. Né? Então, também podemos vislumbrar aí uma corrida ao judiciário, né, com essa proposta. Né? Os cidadãos, além do manicômio tributário que se criaria, os cidadãos iriam buscar também o judiciário para se livrar da tritributação. Né? Imagine a legislação de imposto sobre circulação de mercadorias, como seriam complicadas. E outra coisa que a Unafisco considera assim, um enorme retrocesso, é que ela ao acabar com as contribuições sobre a folha, ao acabar com as contribuições sociais, PIS, COFINS, etc., sem dar uma outra alternativa para o sustento do sistema de previdência, sistema de saúde, sistema de educação, né? O estado de bem-estar social que foi criado lá na Constituição de 1988, ele se vê encerrado. Né? Acaba o estado de bem-estar social e cria-se o estado de cada um por si e Deus por todos, né? Que não foi a intenção do Constituinte originário. Né? Essas cláusulas, na minha visão, né, são cláusulas pétreas. Né? A responsabilidade do Estado para com o cidadão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição e só poderia ser alterada por outra Constituição e não por uma mera emenda constitucional. A piada que a gente pode fazer é que nós chamamos a PEC de PEC do Príncipe, né? Porque um dos autores é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, assim, talvez essa PEC, ela não, se nós estivéssemos numa monarquia, o príncipe não proporia uma PEC dessas, porque talvez alguém tivesse a ideia de proclamar a República, com uma ideia tão disparatada, no meu modo de ver, né, no modo de ver da Unafisco, uma ideia disparatada e que não faz sentido no mundo atual você ter esse tipo de proposta que acaba com o estado de bem-estar social brasileiro. Então, uma reforma tributária, ela tem que tratar sobre todos esses assuntos. Ela não pode se ater apenas a uma redução de carga tributária ou uma redução de impostos, do número de impostos. Ela tem que discutir como é que nós podemos discutir como é que se nós vamos reduzir tributos, se nós vamos criar IPVA, se nós vamos criar IVA, né, se nós vamos discutir N coisas. O que a gente não pode deixar de discutir é como promover a justiça tributária e o respeito à capacidade contributiva de cada cidadão. O que nós temos no Brasil é uma carga tributária sobre a renda que é 28% do total da carga tributária. E a sobre consumo é 44%. Então, quando você está na rua e dá uma esmola para um mendigo, né, dá R$5 de esmola para o mendigo, e o mendigo vai lá na padaria comprar uma média com pão e manteiga, né, ele é contribuinte do imposto sobre o consumo. Uma pessoa que compra 1 quilo de feijão é contribuinte do imposto sobre o consumo, tendo a mesma renda, tendo ou não tendo a mesma renda que outro, por exemplo,
um ultramilionário vai pagar de imposto sobre o consumo, sobre 1 quilo de feijão, a mesma coisa que o mendigo irá pagar, né? Então, o imposto sobre o consumo, ele não consegue distinguir a situação econômica do indivíduo. Só o imposto de renda pode fazer isso. Então, na verdade, o que nós tínhamos que ter era um sistema em que 44% da tributação incide sobre a renda e 28% incide sobre o consumo, exatamente ao contrário do que nós temos, e igual ao que todos os países desenvolvidos praticam, né? Então, os ricos, a nossa posição é que os ricos do país, eles têm que ser chamados a dar a sua contribuição. Nós não podemos continuar com um sistema tributário em que a gente tem a gente precisa tirar dos ombros da classe média e da classe trabalhadora o peso da tributação e colocar também, dividir igualitariamente, na medida de suas desigualdades, a carga tributária entre ricos, classe média, pobres, na medida das suas desigualdades. O que nós temos no Brasil hoje, e há 500 anos, é que a classe média sustenta a nação. E nós não podemos continuar com esse estado de coisas. Nós temos que discutir, sim, uma reforma tributária, nós temos que simplificar a legislação tributária, mas nós não podemos colocar como um norte, simplesmente, a extinção de tributos e que todos os entes federativos possam instituir livremente quantos tributos queiram. Isso não vai ao encontro da melhor prática que é usual em todos os principais países do mundo. Então, podemos discutir reforma tributária, devemos discutir reforma tributária, mas sob o aspecto principal se chama justiça fiscal e respeito à capacidade contributiva de cada cidadão. A partir daí, nós da Unafisco estamos prontos para fazer essa discussão, mas não sobre essa proposta, sobre uma proposta que seja muito mais completa e mais cidadã. Obrigado.